E a partir de amanhã, a Record TV vai reprisar um sucesso de audiência. A novela Jesus. Aliás, não é novela, é história da nossa vida. Na época da gravação, o repórter Gabriel Rodrigues foi até os estúdios para conhecer os bastidores dessa superprodução brasileira. Você se lembra? Vamos lá ver. A maior história de todos os tempos. A trajetória do Filho de Deus na Terra. O nascimento, a morte, a ressurreição. A vida de Jesus já foi contada de diversas formas ao longo de mais de 2000 anos. A novela Jesus traz a narrativa na íntegra, relatos pouco conhecidos, dores, alegrias, conflitos internos e externos. A adaptação para a TV acontece de maneira cinematográfica e conta com um time de primeira na execução. Atores, equipe técnica, equipamentos. Uma mega estrutura física e de pessoas digna das produções internacionais. E vamos começar pela Sala dos Milagres, ou melhor, pela Sala do Vavá. Mestre da maquiagem e da caracterização, ele trabalha duro para tornar real cada um dos efeitos que vão dar vida a cenas como a da morte de João Batista. Olha só essa cabeça falsa, os detalhes impressionam. O processo para chegar a esse final aqui, nós tiramos o molde do rosto do ator em gesso, né? Então, depois a gente fez a escultura com a foto do ator. Trabalhamos com silicone para chegar a esse resultado aqui. A cena é o ator, né, baixa a cabeça, chega o soldado com a espada, degola ele, rola a cabeça dele. Literalmente, né? Literalmente. Então vamos pegar a cabeça dele e tem que ficar exatamente igual. Por exemplo, a sobrancelha, o bigode, a barba, foi aplicado fio a fio. As pestanas, você vê aqui, ó, o detalhe aqui das pestanas foi aplicado fio a fio. Que tal ver o resultado desse trabalho na prática? Bastou uma voltinha em Cafarnaum para encontrar os leprosos. Os detalhes impressionam. Essa daqui é a colocação em prática do trabalho do Vavá. E agora eu vou querer saber deles como é que é isso. Quanto tempo você ficou para conseguir fazer esse detalhe tão perfeito? Cara, a gente ficou mais de uns 40 minutos dentro da caracterização. Resultado final aprovado pelo público e, claro, pela direção da novela. O Vavá é um mestre da maquiagem e da caracterização. O cara que trabalha comigo há anos, assim, a gente trabalhou em outras emissoras já, enfim. E ele é o mestre. Mas o que a gente queria era justamente assim, se você tem barba curta vai ficar. Se você tem o cabelo curto, se você é calvo, calvo vai ficar. A gente queria evitar essa coisa da barba falsa, do aplique, que você vê nem em Hollywood, isso fica bom. O diretor-geral da novela não tem dúvida. Parte do sucesso se deve à naturalidade com que os personagens são retratados. A gente tirou o excesso de maquiagem das atrizes, né? Acabou aquela coisa de botar muita bochecha rosa, de botar o excesso de batom e luzes e sombras, porque não tinha na época. Outro ponto é o alinhamento perfeito entre os setores. Se liga nas palavras do Marcelinho. A linguagem dos judeus realmente é uma maquiagem que ela vai estar maquiada, não parece maquiagem. Agora a gente tem outros que tem realmente, os romanos têm maquiagem. A gente tem que dar essa diferença das etnias. Senão vai ficar tudo muito pasteurizado ou então vai ficar tudo muito glamorizado que não é para ser. O resultado não poderia ser outro. A atenção aos detalhes beira a perfeição. Olha o Marcelinho aí cobrindo as tatuagens do ator Guilherme Winter. Uma mudança daquelas. Para quem viveu Moisés, agora está vivendo Judas. Como é que foi essa transição para você e principalmente isso diante do público, a receptividade dessa troca? Foi ótimo, né? Assim, fazer um personagem que antagoniza com Moisés é muito bom para minha carreira. Estou bem feliz com esse personagem, que para todo mundo é o maior traidor da história e é sinônimo de traição, mas que aqui na novela estou tentando humanizar ao máximo o personagem e o público está gostando muito, assim. O personagem, tô achando ele meio ciclotímico, assim, às vezes, sabe? Então tá muito divertido de fazer. A novela tá linda,
muito feliz com o resultado. A narração da vida de Jesus começa antes mesmo do nascimento, quando os jovens Maria e José se apaixonam na cidade de Nazaré. Simples e rural. O casal vive o tormento de ser julgado por todos. Eu senti tanto medo, José, tanto medo. Ninguém acredita na anunciação do anjo Gabriel. Alegre-se, Maria. Você é bendita entre as mulheres. Após uma longa viagem para um recenseamento em Belém, Maria dá à luz o Filho de Deus. Estamos no estábulo acompanhando as gravações desta cena. Provações foram muitas. Aqui, Jesus está no deserto, cansado, com fome. E Satanás se aproveita para provocar o Messias. Enfim, sós. Quem vive o anjo expulso do céu e principal antagonista de Jesus é a atriz Maiana Moura, atualmente a careca mais famosa e má do Brasil. O trabalho impressiona e para chegar neste nível de interpretação, ela teve que deixar a vaidade de lado. Acompanhamos a mudança radical no visual dela. Os cabelos negros foram raspados e as sobrancelhas também. Eu já sabia, quando fui convidada para esse personagem, que eu teria que raspar a cabeça e raspar a sobrancelha também. Eu fiquei animada, porém é um susto, né? Eu vou ficar super assustadora, assim. O look sombrio ajuda a compor o personagem assustador. E por falar em figurino... Qual é a grande dificuldade de produzir roupa para tantos núcleos diferentes numa mesma novela? Então, no início, a gente tem que fazer um estudo, uma decupagem que a gente chama de cada aspecto psicológico de cada um, como ele vai se comportar durante a trama toda. E aí nós vamos montando as famílias, os núcleos e uma orientação sempre de historiadores. Isso que é muito importante. Na nobreza, a gente pode levar o público um pouquinho mais na fantasia. As rainhas têm bordados, as rainhas têm costureiras reais que trabalhavam para as famílias reais. Então, nesse momento nós temos aí um pouquinho do lúdico, um pouquinho da beleza, da riqueza, né? Decido ir conferir de perto o figurino. Estamos agora na cidade cenográfica de Cafarnaum, bem ao lado do Mar da Galileia. Tá vendo esse grupo aqui de figurantes da novela? Já deu para perceber que moderno e antigo estão se misturando, né? Essa cidadã aqui tá com um celular na mão e um óculos assim modernoso no rosto. Como é que é isso? Nossa, aqui tá sendo super maneiro, o povo aqui de Cafarnaum, somos todos modernos. Cafarnaum Fashion Week. Ah, gostei, tá vendo? Quero ficar assim também. Tô mais no look Cafarnaum agora. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Ô, gente, vocês fazem parte do núcleo um pouquinho pobre, né? Sim, a gente fazemos parte do núcleo pobre da novela. E me conta um detalhe, quem são aqueles ali do outro lado, ó? Eles são os guardas. Judiam muito de vocês? Não, só de brincadeira mesmo. Cobram impostos, tá me contando aqui, impostos altos. Impostos altíssimos, a gente paga tudo em peixe, a gente pesca e dá de imposto pra eles. Eu vou até deixar isso aqui então, porque vai que eu vou lá e eles querem me cobrar isso aqui de imposto. O ritmo de gravações por aqui é intenso e a gente não pode atrapalhar. Os próximos acontecimentos da novela você até pode achar que conhece, mas duvido que saiba como tudo é feito por aqui. Calma, que eu te ajudo nessa. Que tal a gente conhecer um pouco sobre os detalhes, os segredos da gravação? A gente está numa parte mais alta aqui agora da cidade cenográfica de Cafarnaum e ali atrás, olha só, já tem uma tela verde, o que na TV a gente chama de croma. Depois, na edição, eles vão completar a cidade de Cafarnaum. Isso porque em volta, olha só o que a gente tem, uma belíssima visão da região oeste do Rio de Janeiro. Do lado de cá já começam aí as pedras que cercam o mar aqui da cidade de Cafarnaum. Enquanto isso, lá embaixo, dá mais uma olhada, a quantidade de gente que tem para conseguir fazer com que esse sonho vire realidade. Agora, pera lá, se a gente já sabe o começo, o meio e o fim da história, o trabalho dessa galera aí deve ficar ainda mais difícil. Televisão é o caos controlado, né? A gente tem que chegar, a gente tem que ter uma calma. Porque todo dia, olha, só de liberação de capítulo, você falou aqui, eu assisto capítulo 9 vezes por dia. Fora a gravação, por exemplo. Ontem eu gravei Jesus no templo, todo aquele embate dele com Caifás, né? Que ele chega lá, expulsa os fariseus, expulsa os mercadores. E quando acabei de gravar, ainda fui assistir mais 9 vezes o capítulo para liberar, né? Fora reuniões,
de pré-produção, a gente tem que ver com os eventos que vão acontecer, esse bando de milagres que a gente tem para fazer ainda. Então, assim, realmente é um trabalho muito árduo, mas é muito prazeroso. Para quem pensa que é muito fácil você transformar uma história, né, numa gravação, é muito difícil. Você vê, às vezes, um capítulo que você leva aí... Quanto tempo? 25, 40, 30 minutos para assistir um capítulo? Né? Tem que assistir 9 vezes um capítulo, 9 vezes, para saber se está tudo certo, se não deu nada errado, se não vazou alguma coisa, a imagem está boa. Imagina isso, hein? Não é fácil, não. Essa não é uma novela, é a história de nossas vidas.